Sejam muito bem-vindos a mais um videozinho aqui no nosso canal, galera. Hoje a gente vai trazer aqui outro assunto delicado aí, que inclusive tem relação com o problema que está vivendo hoje as lojas americanas. A gente vai explicar um pouquinho sobre o Nubank. Muita gente está vendo nas redes sociais falando que o investimento na renda fixa do Nubank acabou caindo, perdeu dinheiro, enfim. Vamos tentar entender o porquê disso, passar para vocês certinho o que está acontecendo e quais foram os principais motivos para esse fundo estar perdendo dinheiro. E aí, será que o maior investidor de todos os tempos, Warren Buffett, errou em estar investindo no Nubank? Para vocês terem uma ideia, ele já investiu mais de $1 bilhão no banco brasileiro. Isso dá mais ou menos 2,3% de participação em toda a companhia. Bom, galera, recadinho rápido aí para vocês. Caso você ainda não se inscreveu no canal, corre lá e já se inscreve, que a gente vai estar sempre trazendo novos vídeos, muita informação, muita coisa legal para vocês. Isso vai ajudar muita gente também. Bom, vamos lá, galera, só para a gente entender um pouquinho o que é o Nubank, entender como trabalha o Nubank. Hoje faz pouco mais de um ano que o Nubank realizou seu IPO. Esse IPO foi lá nos Estados Unidos. Ele ficou avaliado em mais de $41 bilhões. Durante um bom tempo, aí, algumas semanas, ele ficou avaliado como o banco mais valioso da América Latina. Ele ganhava inclusive do Itaú, para vocês terem uma ideia da dimensão de que foi esse IPO. Bom, ok. O banco foi muito bem avaliado, fez um IPO, lançou os BDRs para a galera comprar aqui no Brasil. Porém, um ano depois, praticamente um ano e um mês mais ou menos, as ações da Nubank elas já acumulam uma queda de mais de 60%. É muita coisa, galera. Bom, e aqui no Brasil, como é que foi feita a venda dessas ações? Foi feito através de BDRs, né? Que é o Brasília Depository Receipts. Basicamente é ali um recibo de empresas que atuam no exterior. Esses BDRs, na época, foram vendidos no Brasil valendo em torno de R$ 8,38 cada BDR. Ou seja, cada pedacinho que você comprava do Nubank, né? Cada açãozinha ali valia R$ 8,38. Porém, no dia de hoje, essas mesmas BDRs estão sendo negociadas na bolsa a R$ 3,36. Bom, a gente já entendeu mais ou menos aí a situação das ações da Nubank, né? Como ela está hoje no mercado. Mas o que isso tem a ver com as lojas americanas? Por que eu estou perdendo dinheiro na renda fixa e você está falando de ações? É isso que a gente tem que entender agora. Em julho de 2022, o Nubank fez uma reestruturação ali na estrutura do banco, né? Antigamente, o que acontecia? Existia o rendimento que era 100% do CDI diariamente. Eram aquelas contas correntes com a rentabilidade diária. Isso ficou muito famoso entre os bancos online, né? O Nubank, o Inter, C6, enfim, Mercado Pago. Isso ficou muito famoso, esse tipo de estratégia. Você colocar uma conta remunerada, digamos assim. Todo o dinheiro aplicado ali, a partir do dia 1, já passa a render. E ele vai render um pouquinho todos os dias, chegando a ser até 120% do CDI em algumas contas. Com essa reestruturação, o que aconteceu? O Nubank lançou as chamadas caixinhas. Você, dentro do seu aplicativo, montava as caixinhas com o nome que você quisesse, podendo ser reserva de emergência, compra do carro, viagem, enfim. Você poderia colocar o nome que você quiser e aplicar o seu dinheiro ali dentro. O que mudou nisso tudo foi o rendimento da conta corrente. Ao invés de render 100% do CDI diariamente, como era antes, a partir daí, todo novo saldo que era aplicado nessas contas, ele iria render a partir do 31º dia, ou seja, mais ou menos igual a poupança, só vai render a partir do aniversário do saldo aplicado. A diferença principal é que a partir daí, o 30º dia, rendeu 100% do CDI dos 30 dias. Ok,
o 31º, segundo, terceiro, volta o rendimento diário de 100% CDI. O único problema disso tudo é que se você sacar em curto prazo, né, antes dos 30 dias ali, você não vai receber nenhum do rendimento. Você precisa realmente esperar os 30 dias para depois fazer o saque ou esperar e deixar rendendo. Mas onde entra Americanas em tudo isso? Falando de Nubank e tal, e as Americanas, esse rombo, o que aconteceu? Por que está impactando diretamente o Nubank? Bom, o que acontece é que o Nubank ele hoje tem um fundo em renda fixa chamado Nu Reserva Imediata. Vou pegar até os dados aqui para falar para vocês. Ele é o maior fundo de renda fixa do Brasil em número de cotistas. Ele tem mais de 1,3 bilhões de cotistas, para vocês terem uma ideia da dimensão desse fundo. Enfim, como o nome já diz, reserva imediata, reserva de emergência. E renda fixa, que vai te passar, que é o de baixo risco. Normalmente, todo fundo que é chamado de reserva de emergência, ele tem baixo risco. Ele não pode apresentar alto risco. Normalmente, ele não tem nada de empresas privadas dentro dele justamente para ter essa segurança. O que aconteceu foi que o Nu Reserva Imediata, ele tem debêntures das lojas americanas. Ele tem exposição ao risco privado, de empresas privadas. Hoje, quando a gente vai investir no Nubank, a gente tem duas opções. Uma é investir em RDB, ou seja, Recibo de Depósito Bancário, que é muito parecido com os CDBs. E ele rende 100% do CDI. Esse é o mais seguro. O risco é basicamente nulo, digamos assim. Ou seja, você põe o seu dinheiro, você empresta o dinheiro para o Nubank vai render 100% do CDI ali e te passar a remuneração. Simples assim. A outra opção de investimentos que você tem ali para escolher nessas caixinhas é justamente o fundo Nu Reserva Imediata. Esse fundo ele promete um resultado acima do CDI a longo prazo, porque ele tem justamente exposição a, por exemplo, títulos públicos federais, a títulos privados como CRIs, CRAS e inclusive as debêntures, que é justamente o que fez esse fundo ficar negativo, perder dinheiro. Ele tinha exposição às debêntures que eram das lojas americanas. Após o anúncio do rombo, nas Americanas, as ações obviamente despencaram e, consequentemente, o valor das debêntures também. Eles foram negociados com 60% de desconto no outro dia. Isso que fez o fundo perder dinheiro. Para vocês terem uma ideia, o Nu Reserva Imediata ele tem 1% de exposição às debêntures de lojas americanas. Ou seja, um fundo que tem um patrimônio de 2,6 bilhões, ele tem mais de 20% exposto em debêntures. E dentro dessas 20%, 1% era exposto a lojas americanas. A debenture Lâmina 7, que é o que a Nubank era exposta, para vocês terem uma ideia, antes de todo o problema, ela é negociada da seguinte maneira: 100% do CDI mais 3% ao ano. Ou seja, o banco ia lá e comprava aquele debênture, ele ia receber 100% do CDI ao ano e mais 3%. E como que aconteceu? Assim que descobriram esse rombo, esse mesmo CDI, esse mesmo debênture, ele foi negociado no outro dia 100% do CDI mais 23%. Ou seja, quem já tinha aquele debênture mais 3%, perdeu dinheiro. Foi exatamente isso que aconteceu. E é claro, a lojas americanas, ela não teria como marcar com essa dívida. Não tinha de onde tirar dinheiro. Então, aquela medida cautelar, ela disse que não pagaria os juros de nenhum debênture. Então, complicou ainda mais a situação. Bom, galera, basicamente foi isso que aconteceu com as caixinhas do Nubank, que tinha exposição a empresas privadas. E, infelizmente, algumas pessoas a curto prazo vão perder um pouquinho de dinheiro, mas lembrando, esse investimento é um investimento focado em longo prazo.
Então, o ideal é que a pessoa não tire o dinheiro de lá. Aquele probleminha, né? Compra na alta, vende na baixa. A ideia é você deixar esse dinheiro e a longo prazo ir recuperando o que foi perdido. Ou talvez nem perdeu, né? Talvez deixou de ganhar. Algumas pessoas só não vão receber, teoricamente, os juros. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se gostou, é claro, deixa aí logo o seu like no vídeo. Se inscreve, compartilha com a galera, que isso vai ajudar muito o nosso canal. Valeu, galera. Um abraço.